Bem, aqui, logo aqui na questão introdutória, já fala, né, de um compositor, um autor desconhecido, né, que não foi revelado. Nesse caso, né, não se sabe quem escreveu o Salmo 66. E aqui mostra, né, a questão, né, do clamor, do método devoto desse salmista. E ele traz uma estrutura bastante semelhante à de Davi, né, a questão de exaltação, gratidão. Aliás, o título do salmo já é gratidão. E aqui no terceiro tópico diz assim, né, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Então a gente vê aqui, né, um salmista que, né, como já foi explicado mais embaixo, ele é devoto à lei de Moisés, né, um adorador, né, com seus misticismos também, mas é natural, como todos os judeus são místicos, são, né, bastante místicos na sua praticidade religiosa. E aqui ele traz realmente, né, a mesma dinâmica que o rei Davi. A questão da gratidão, adoração, reverência, reconhecimento, né, das grandezas de Deus. Então aqui nesse primeiro tópico, né, aqui logo no início do Salmo 66, a gente vê isso, né, uma pessoa de reverência ao Criador, exaltação, né, dizendo que todos estão maravilhados com as suas grandezas, nesse caso as obras de Deus, descrevendo os feitos do Senhor, praticamente o mesmo estilo que, né? Então é bem interessante aqui essa questão aqui, essa abordagem. Agora o ponto mais embaixo aqui, né, onde está o Revelare, que fala aqui, né, que nitidamente este salmo foi composto por um escriba posterior no período pós-exílio babilônico, por alguém completamente templocentrista, religioso, místico, dotado de uma verdade relativa à vigência do templo e da lei. Então, assim, o que acontece? Qual é a questão aqui? Na construção da Bíblia, na formação, isso é tanto em relação ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Embora, assim, né, só que no caso do Novo Testamento, a gente vai tem uma abordagem diferente em algumas coisas, mas no mesmo espírito. A Bíblia do Antigo Testamento, ela foi composta em fases, compilações, junções, tipo um livro que foi escrito em uma época foi juntado a um outro livro ou a um outro documento que foi escrito em outra época. E você junta, né? Você junta esses livros, esses documentos e faz deles um só. Bem, eu acho que não é difícil a gente entender que você juntar, né, embora esteja narrando os mesmos feitos de um mesmo Deus ou de um mesmo povo, mas por estar narrando algo que não é da mesma época, do mesmo momento, do mesmo contexto, embora esteja falando do mesmo povo,
é de se notar que vai ter alguma discrepância, vai ter alguns desencontros. É o efeito, né, normal, sabendo nós que estamos falando de um tempo atrasado, no sentido de escrita, no sentido de cópia. Não é que nem hoje, né? Hoje você pega, se você não tem muito espaço no celular, você pega um documento e joga na nuvem. Né? Você já tem aonde se guardar ali para, né, não sei quanto tempo você vai lá e resgata. Mas aqui não, nesse tempo nós estamos falando de um tempo atrasado no sentido de escrita. Então não é assim, tipo, olha que privilégio nós temos hoje e as pessoas não valorizam. Nós estamos aqui se comunicando, cada um em um estado, a milhares e milhares de quilômetros. Não é nem escrevendo, é falando, como se estivesse presente. Eu sou de uma época que quem morava em São Paulo e quem morava no Nordeste, no Norte, escrevia a carta, enviava para o correio iria levar até o correio do estado que a pessoa mora. Chegou no estado que a pessoa mora, chegou até ela, não, vai ter alguém que vai entregar, vai ter que esperar o carteiro passar na rua e deixar lá naquele porta-carta, né, onde você põe lá. Esse processo, muitas vezes, demorava um mês. Quer dizer, eu escrevo uma mensagem agora para chegar daqui um mês até você. E agora nós estamos falando aqui em tempo real, um vendo o outro. Olha o quanto evoluiu a comunicação. Né? O canal de comunicação, como evoluiu. Né? Olha a multiplicação que teve, né, da ciência. Né? Então, nesse tempo, isso não existia. Então, nós estamos falando de um tempo atrasado no sentido de escrita. Então, é de compreender esses desencontros. Né? Aí entra aqui a questão do pós-exílio babilônico. De Gênesis, o livro de Gênesis é uma fase de escrita. Uma fase que é composta por várias fases dentro do próprio livro. Por exemplo, de Gênesis capítulo 1 para o capítulo 1 já tem uma fase ali. Uma fase de escrita. Provavelmente, muito provavelmente, o escriba que escreveu Gênesis capítulo 1 não é o mesmo que escreveu Gênesis capítulo 2. Como é que você sabe disso? Pelo estilo de linguagem. Em Gênesis 1, lá está Deus. E disse Deus. Já em Gênesis capítulo 2 está disse o Senhor Deus. Já colocou o Iod-Re, Vav-Re. Ora, o Iod-Re, Vav-Re só foi aparecer em Êxodo. E o que está fazendo em Gênesis capítulo 2? Iod-Re, Vav-Re. Uma vez que foi manifestado somente a Moisés. Como assim? Mas foi Moisés que copiou. Foi Moisés que colocou lá. Então Moisés esqueceu de colocar no capítulo 1. Porque nós sabemos que foi também Moisés que escreveu o capítulo 1. Né? Defendendo a questão que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Então, possivelmente, Moisés colocou sem o tetragrama ou colocou com. O problema é que nas cópias posteriores alguém adulterou as cópias, esquecendo ou adicionando Iod-Re, Vav-Re. Então, o livro de Gênesis já temos fases de composição. Aí pega os últimos, né, e tem os 4 livros da Bíblia, da Torá, que é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mais outras fases. O livro de Deuteronômio, mais fases de escritas, fases que foram diferentes de Êxodo, de outros. Aí, tudo isso, aí vem os outros livros que vão sendo
escritos. Tudo isso aí até chegar ao cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, tivemos uma transição de reinado. E nessa transição de reinado, tudo mudou. Então tivemos duas transições de reinado. No cativeiro babilônico e no tempo de Jesus. E com isso, durante esses tempos, houve bastante adulterações nas escritas, ou na escrita do Antigo Testamento. Bastante adulterações no Tanar, né, do livro do povo hebreu. Bastante manipulações, adulterações e adições, sejam elas intencional ou intencionais ou não, mas teve. E aqui é um exemplo disso, né, que Salmos é uma composição antes do cativeiro babilônico. E aqui está sendo uma transição, não transição, mas uma composição pós o cativeiro babilônico, recopiando os salmos, ou nesse caso aqui, ou copiando, mas se caso ele copiou, fez essa modificação. E se escreveu, colocou o que não existe na época dele. Ou seja, na época de Davi não existia templo.